Bom dia! A aula de hoje é sobre a dinâmica da atmosfera e espaço geográfico, continuando o assunto da aula passada. E hoje nós vamos ver 3 itens. O principal deles, o primeiro deles, são as principais funções da atmosfera. Então, a atmosfera impede que pequenos fragmentos espaciais atinjam a superfície da Terra. Em razão da velocidade desses fragmentos, o impacto seria muito forte. Ao chegar à atmosfera, suas partículas são pulverizadas pela ação do calor. Na mesosfera, ocorre a destruição das partículas metálicas e rochosas vindas do espaço, comumente chamadas de estrelas cadentes. Na verdade, trata-se de meteoros e, ao se fragmentarem na atmosfera terrestre, quando chegam à superfície, passam a ser denominados de meteoritos. Além dos meteoros, a energia recebida do Sol também é impedida de atingir a superfície com toda a sua intensidade, ou seja, apenas uma parte da energia chega ao planeta. Então, assim, a principal função da atmosfera é de proteger a Terra. Proteger a Terra do quê? Primeiro, a atmosfera impede que pequenos fragmentos espaciais atinjam a superfície da Terra. E também ela protege a Terra da incidência total dos raios solares. Então, a principal função da atmosfera é a de proteger o nosso planeta. E, além de nos proteger da radiação solar e de materiais vindos do espaço sideral, a atmosfera tem a importante função de manter a temperatura do planeta estável, especialmente próximo à superfície. Nesse sentido, pode ser comparada a um manto protetor que filtra a energia do Sol. Ela retém parte da energia recebida durante o dia, fazendo com que a amplitude térmica, que é a diferença entre a temperatura máxima e a mínima durante um período de tempo, que no caso aí é um dia, seja tolerável aos padrões humanos. Sem a dinâmica da atmosfera, não somente os dias seriam insuportavelmente quentes, como as noites seriam sempre congelantes, o que tornaria muito mais difícil o desenvolvimento da vida. Então, as principais funções aí, da atmosfera é proteger o nosso planeta de pequenos fragmentos espaciais, também proteger o nosso planeta da incidência total dos raios solares, e também ela tem a função de manter a temperatura do nosso planeta. É a atmosfera que faz com que o nosso planeta, à noite, quando essa face da Terra não está sendo iluminada e aquecida pelo Sol, ela não perca todo o seu calor de uma vez. E, como não está recebendo a incidência dos raios solares, acabe ficando com temperaturas congelantes em todo o nosso planeta. Então, essas são as funções aí da atmosfera. A de proteção, e a de manter a temperatura do nosso planeta. Então, vamos para o segundo assunto da nossa aula de hoje, que é o balanço de energia da Terra. Nesse balanço da energia da Terra, como ocorre a distribuição da energia, do calor emitido pelo Sol para o nosso planeta. Como que é feita essa distribuição? Então, do total de energia recebida do Sol, apenas um pouco mais da metade, 51%, chega à superfície terrestre e a aquece. Do restante, cerca de 30% é perdida para o espaço e aproximadamente 19% é absorvido pela própria atmosfera e pelas nuvens. Essa distribuição de energia solar pelo planeta é o que denominamos de balanço energético da Terra. O balanço de energia
é o fenômeno natural responsável pela distribuição de calor da Terra. Então, essa distribuição ela ocorre de maneira natural, nada interfere nesse processo. Isso porque o que movimenta o ar é a diferença de pressão, que por sua vez está associada às diferenças de temperatura. Assim, o calor decorrente da grande quantidade de energia que incide sobre as regiões equatoriais, por exemplo, não fica restrito àquelas áreas. Pelo contrário, o aquecimento diferenciado da superfície produz ventos que fazem circular o calor para latitudes mais altas, ou seja, aquelas mais afastadas da linha do Equador. Assim, mesmo as regiões polares não deixam de receber parte da energia solar que incide sobre outras áreas do globo, amenizando um pouco o frio extremo desses lugares. Então, esse é o balanço de energia da Terra, é a distribuição da energia recebida do Sol pelo nosso planeta. E é um fenômeno que acontece naturalmente. E agora vamos para o terceiro assunto da nossa aula, que é o efeito estufa. Nos dias em que a temperatura do ar está mais baixa, usamos roupas mais pesadas e cobertores para nos aquecer, né? As roupas e cobertas não geram calor, simplesmente impedem que o calor produzido pelo nosso corpo se perca para o ar atmosférico, mantendo-nos aquecidos. E o que isso tem a ver conosco? É uma comparação do que acontece com o nosso corpo e as roupas com temperaturas baixas com o fenômeno que acontece, né? A atmosfera tem função parecida com o que acontece com o nosso corpo, pois impede que o aquecimento gerado ao longo do dia se perca totalmente durante a noite, conservando as temperaturas mais amenas sem grandes variações. O efeito estufa, processo por meio do qual os gases atmosféricos absorvem parte da energia refletida pela superfície, é muito importante para a manutenção da vida, pois retém parte da energia térmica do planeta. O interessante é que os gases responsáveis pelo efeito estufa são os que estão na atmosfera terrestre em menor quantidade, representando menos de 1% do total de sua composição. São eles o dióxido de carbono, o metano, os óxidos nitrosos e o ozônio, além do vapor d'água, e que esse aí é mais variável, como vimos já, né, quando nós vimos a composição do ar atmosférico. Então, assim, o efeito estufa, ele é um processo natural que ocorre no nosso planeta, e é ele que é responsável por a Terra não perder toda a quantidade de calor durante a noite, quando não está sendo iluminada e nem recebendo a energia solar diretamente. Então, nos últimos anos, o efeito estufa tem sido muito discutido por cientistas que analisam as mudanças climáticas do planeta, o que muitos denominam aquecimento global. Embora sejam fenômenos relacionados, não devemos confundi-los. Quando falamos de efeito estufa, estamos nos referindo ao fenômeno natural responsável por manter as temperaturas do planeta relativamente amenas. Então, efeito estufa é um fenômeno natural, não é o homem que provoca o efeito estufa. E é esse efeito estufa que mantém a temperatura do nosso planeta à noite, quando a Terra, nessa face que está escura, não está sendo aquecida, não está recebendo a energia solar. O que o homem faz, através de gases tóxicos e poluentes que ele lança na atmosfera, é potencializar o efeito estufa. Mas o efeito estufa existe no nosso planeta, independente da intervenção do homem. Ele existe no nosso planeta porque ele é um fenômeno natural, certo?
Já quando o assunto são mudanças climáticas ou aquecimento global, geralmente estamos nos referindo a fenômenos que são intensificados ou alterados pela atividade humana. Então, o que a atividade humana ela provoca alterações ou ela intensifica são as mudanças climáticas e o aquecimento global. Estudos indicam que a temperatura do planeta tem aumentado nos últimos séculos, acompanhando a expansão das atividades industriais e emissões de gás carbônico pelas sociedades humanas. Muitos pesquisadores afirmam que essa elevação está associada ao grande desenvolvimento de atividades como mineração, indústria e pecuária, praticadas de forma mais intensa nos países ricos ou industrializados, que consequentemente poluem mais, porque assim, quanto mais rico o país, quanto mais industrializado, maior a produção deles e mais gases tóxicos eles lançam na atmosfera. Dessa maneira, acreditam que o aquecimento global vem sendo causado pelo efeito estufa ampliado pelas emissões de gás carbônico em decorrência dessas atividades humanas. Para reduzir as emissões de gases que levam o efeito estufa natural da Terra e como forma de conter o aumento da temperatura média global, diversos países estão desenvolvendo tipos de combustíveis menos poluentes, além de adotar alternativas para a diminuição da poluição causada pelas indústrias e pela prática da agropecuária. Muitos acordos também têm sido assinados entre países que se comprometem a diminuir certas atividades ou combater o desmatamento de florestas, o que também contribui para aquecer o planeta. Então, o desmatamento das florestas também é um agente causador para o aquecimento. Mesmo assim, existem controvérsias em relação à verdadeira responsabilidade sobre o aquecimento global, pois a atmosfera terrestre também sofre alterações naturais, mudando suas características em ciclos de tempo geológico. Então, essas mudanças naturais ocorrem também na atmosfera terrestre. Então, essa mudança que a atmosfera terrestre sofre, ela não é proveniente somente da ação humana. Ela é sim, grande parte dessa mudança é responsabilidade do homem. Mas nós também não podemos deixar de lado e esquecer que a atmosfera terrestre também sofre alterações naturais e que ela muda suas características em ciclos de tempos geológicos, isso é, de tempos em tempos. Só que esse tempo em tempo é muito tempo, né? Não é 1 ano, 10 anos, 1 século, 2 séculos, é muito tempo, certo? Então, por hoje só ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!